Olá, eu sou a professora de Ciências Leonora. Estou com você, aluno do 6º ano, para mais uma aula de ciências. E o tema da aula de hoje é célula, unidade da vida. Então, hoje, nós vamos abordar aí a célula como unidade básica formadora de todo ser vivo. Então, espero que com a aula de hoje você venha aí reconhecer a célula como unidade estrutural dos seres vivos, conhecer a importância do microscópio eletrônico para o estudo da célula, identificar as organelas presentes nas células animais e vegetais, como também diferenciar uma célula procariótica de uma célula eucariótica. Então, vamos aí pensar aí comigo de que são formados seres vivos. E eu te pergunto, você já ouviu dizer que todo ser vivo ele é formado de célula? Célula é a unidade básica formadora de todo ser vivo. Mas teve uma aula aí que eu conversei com você sobre isso e nós falamos que existe um único ser vivo que não é formado de célula, que são os vírus. Os vírus são seres acelulares, ou seja, eles não são formados de célula. Mas então, por que eles falam que eles são vivos? Pela capacidade que eles têm de reproduzir. Então, os vírus são os únicos seres que não são formados de célula. Do mais, todos os seres que existem são formados por célula. Os seres vivos, existem aí essa característica básica, que é a organização celular, e existem aí outras características também que vai diferenciar um ser vivo de um não vivo. É o movimento, é a respiração, é o metabolismo, são várias características que os seres vivos têm e que uma matéria bruta não tem. Então, se a gente for pedir para você listar aí a diferença de um ser vivo para uma matéria bruta, logicamente você vai dar aí em muitas e muitas alternativas aí por que um ser é considerado vivo. Mas a gente vai abordar aqui hoje que a célula, a organização celular é primordial para formar um ser vivo. Então, todo ser vivo é formado por célula, é a unidade estrutural do ser vivo, que ela é responsável aí por todo o funcionamento do corpo. Então, cada célula, ela é formada por outra pré-existente, ou seja, a célula, ela reproduz, ela passa pelo estágio de reprodução. Isso significa que ela tem essa capacidade de reproduzir e outras células iguais a ela. Então, de acordo aí a teoria celular, a célula foi descoberta por um grande cientista, Robert Hooke, em 1665, e ele só conseguiu, descobrir aí a célula graças aí lá no século XIX, que foi mais ou menos nessa época aí que descobriu a célula, que Robert Hooke oficializou. Então, nós vamos pensar aí que a célula, ela tem essa capacidade aí de dar para o nosso corpo essa vitalidade. Então, é bom a gente saber que, para descobrir a célula, existiu aí um instrumento importante para a descoberta da célula, que foi o microscópio. Existe um microscópio óptico e um microscópio eletrônico. O microscópio óptico é aquele microscópio mais simples, que foi os primeiros microscópios que surgiram, e consegue ver um objeto, mas não com a dimensão tão vasta. Então, vamos imaginar aí um microscópio óptico, ele aumenta aí 20 vezes mais ou menos aí o tamanho. E já o microscópio eletrônico, ele sim, ele favoreceu o estudo da célula e até mesmo as organelas presentes nas células. Por quê? Porque ele aumenta muitas mil vezes o tamanho de um objeto. Então, a célula pode estudar não só a célula em si, mas até mesmo as organelas, as estruturas presentes dentro de uma célula. Porque o microscópio eletrônico ele pode aumentar 300 mil vezes, permitindo aí que a gente possa ver as estruturas das células. As células, elas foram descobertas, graças ao desenvolvimento do microscópio, principalmente o microscópio eletrônico, por causa da capacidade que ele tem de ampliar o tamanho dos objetos. A estrutura básica da célula, na verdade, a célula, se a gente for pensar, as estruturas básicas dela é a membrana, o citoplasma e o núcleo, que a gente chama de cromatina, que é o material genético dentro da célula.
São essas as 3 estruturas básicas que compõem uma célula. Membrana plasmática, citoplasma e a cromatina, que na verdade constitui o núcleo da célula. Tá aqui mais ou menos uma célula para você ter ideia, né? A membrana plasmática, o núcleo e o citoplasma. A gente vai falar um pouquinho de cada coisa aqui hoje, de cada estrutura dessas aí. A membrana plasmática, eu posso dizer que é uma película fina, né, que vai envolver a célula e ela, de certa forma, ela protege a célula, ela seleciona o que entra e o que sai de dentro da célula. A gente pode até dizer que a membrana plasmática ela é semipermeável, ela é protetora e ela é seletiva. Ela é protetora porque ela protege a célula, ela é seletiva porque ela seleciona o que entra e o que sai da célula, e ela é semipermeável porque ela passa substâncias, né, líquidas com certa facilidade. Então, na verdade, a membrana plasmática ela exerce esse controle de entrada e saída de substâncias. Lembrando que o citoplasma, que é essa parte intermediária do núcleo até a membrana, constitui uma substância viscosa, que a gente chama de citosol, no qual estão, dentro desse citosol, vai estar todas as estruturas, as organelas, que são as mitocôndrias, os lisossomos, o centríolo, o complexo de Golgi, os ribossomos, tudo vai estar dentro do citoplasma da célula. Então, essas organelas, cada uma delas tem uma função importante no organismo, como se diz, para você ter uma ideia, nosso corpo, cada órgão nosso não tem uma função, então, dentro da nossa célula, também, cada organela tem uma função importante que a falta de uma organela desenvolver a sua função compromete aí o funcionamento da célula. Está aqui também uma célula para você ter ideia, né? No núcleo da célula, nós vamos encontrar uma substância chamada cromatina. O que é a cromatina? É esse material genético que a gente chama de DNA e proteínas. Você já ouviu falar assim, você parece com seu pai. Alguém chega e fala assim, não, você parece com sua mãe. Significa que você tem características tanto do seu pai e tanto da sua mãe. Ou às vezes você parece com um tio, ou você parece com sua avó. Significa que dentro do núcleo da sua célula, você tem um material genético que a gente chama de DNA, que é o nosso código genético, e ele é passado de geração em geração. Por isso que as nossas características, elas são passadas para os nossos filhos, que dos nossos filhos vai para os nossos netos, dos nossos netos para os bisnetos e assim por diante, por causa desse código genético que nós chamamos de DNA. Então, nesse núcleo, vai ter essas informações que nós passamos aos nossos descendentes. Os seres vivos, né? Eles fazem isso quando? Quando eles vão para a reprodução. Toda vez que a sua célula reproduz, automaticamente está mandando essa informação genética para a célula que ela está reproduzindo. E por isso que essas informações não se perdem, porque cada célula ela vai ter característica da outra pré-existente. Então, a cromatina, que é o DNA com essas proteínas presentes no núcleo, ela é protegida por uma membrana chamada membrana nuclear. Membrana nuclear é a membrana que protege o núcleo, que protege esse material genético que nós temos no núcleo da célula. Por isso, as células elas são classificadas em 2 grupos, células procarióticas e células eucarióticas. Então, o que é uma célula procariótica e o que é uma célula eucariótica? Vamos lá? Vamos aqui uma célula procariótica, tá vendo? E aqui é uma célula eucariótica. Então, se você for ver a complexidade aí, você vai ver que a célula procariótica é uma célula mais simples. É uma célula bem mais simples que a eucariótica. Então, nós vamos encontrar a célula procariótica, né? Nós vamos encontrar o que na célula procariótica? Nós vamos encontrar uma parede celular, nós vamos encontrar um material genético, né? Que é a cromatina, que está solto ali no citosol, não tem um núcleo individualizado. Esse material genético não está protegido pela membrana nuclear. Então, uma característica básica dos seres da célula procariótica é que o núcleo não tem membrana
nuclear protegendo esse material genético. Ele está solto lá no citoplasma da célula. Então, geralmente, ele tem um envoltório externo, que a gente vai chamar de membrana plasmática, também chamada de parede celular. Então, a célula procariótica, você vai encontrar a parede celular, você vai encontrar uma organela chamada ribossomo e você vai encontrar esse material genético solto, sem estar protegido por uma membrana. Ó, para você ver como é que ele está, o material genético bem solto, você não tem um núcleo individualizado. Então, os dois grupos de organismos que a gente conhece aí de células, seres procariontes, nós vamos falar que são as bactérias, por exemplo, né? São seres procariontes, tem parede celular e não tem um núcleo individualizado. Os primeiros seres que imagina aí na teoria da evolução tinham células procarióticas e a partir da célula procariótica a gente acredita que surgiu aí as células eucarióticas, com algumas modificações, que é uma célula hoje bem mais complexa, que é a célula que está presente em praticamente quase todos os seres vivos, que é a célula eucariótica. Vamos conhecer um pouquinho sobre essa célula? A célula eucariótica é a célula que pertence ao nosso corpo, ao meu, ao seu, a todos os seres vivos. E ela tem aí um núcleo, que se está o material genético protegido aí, essa cromatina nesse material genético, está protegido por uma membrana nuclear, ou seja, está delimitado ali por uma membrana, e que nós vamos ter aí os animais, as plantas, fungos, algas, protozoários, todos são exemplos de seres que têm células eucarióticas. Você vai ver que é uma célula bem mais complexa, não é isso? Aqui é uma célula vegetal, eucariótica vegetal. A célula vegetal ela é diferente da nossa, por quê? Porque a célula vegetal ela tem aí parede celular, ela tem um vacúolo, ela tem o cloroplasto que vai dar aquele pigmento, né, de clorofila para a planta. Então, é um pouco diferente da nossa, e a nossa não tem essas estruturas. Já uma célula animal, você vai ver aí, ela não tem parede celular, ela tem membrana plasmática, ela vai ter os ribossomos, ela vai ter o retículo endoplasmático, ela vai ter aí os lisossomos, os centríolos, são estruturas aí presentes numa célula animal. Mas não preocupa não que eu trouxe uma célula para você ver e a gente vai falar um pouquinho sobre essa célula ainda hoje. Então, as células, as organelas celulares, são várias, né? Que são as mitocôndrias, os lisossomos, os centríolos, o retículo endoplasmático. São as organelas que estão dentro da célula, cada um com sua função. Então, nessas organelas, nós vamos falar que acontece todas as atividades da célula. Então, existe aí, né, que eu trouxe para você, hoje a gente vai construir também uma célula, né, eucariótica. Vou ensinar você a construir essa célula aí na sua casa. Então, entre as células eucarióticas, animais e vegetais, existem diferenças na sua estrutura. Como eu falei para vocês, as células animais não apresentam parede celular, nem cloroplasto e nem grandes vacúolos. A célula animal não tem, só a vegetal que tem. Vamos pensar aí de construir um modelo de uma célula. Eu trouxe a célula para vocês conhecerem, mas vocês vão utilizar esse material aí para construir uma célula na sua casa. Mas antes eu vou mostrar para você a célula que eu fiz, né, que eu construí, que eu quero que você construa aí na sua casa também. Você pode utilizar aí papelão, pratinhos, o que você tiver na sua casa. Então, você pode aí construir uma célula eucariótica e vamos falar um pouquinho sobre cada estrutura dessa. Essa parte rosinha aqui, ela simboliza a membrana plasmática. Então, ela é a membrana plasmática, eu falei para você que ela é semipermeável, ela é protetora, ela é seletiva, ela controla a entrada e saída de substâncias da célula, o que entra e o que sai da célula, ela faz esse controle, que é essa membrana plasmática que representa essa parte de rosa, né? Depois, você vai encontrar essas bolinhas vermelhas aqui, são os ribossomos. Ribossomos, ele é que sintetiza a proteína para a célula. Então, toda a parte de proteína que chega dentro da célula, quem faz a síntese dessas proteínas é essa estrutura chamada ribossomos. Então, ele sintetiza as proteínas. Você está vendo essa estrutura azul? Ela é o retículo endoplasmático.
Esse retículo endoplasmático, ele tem a função de transporte. Então, ele faz o transporte, inclusive existe o retículo endoplasmático liso e o rugoso, que vocês vão estudar mais para frente isso aí. O liso, o rugoso, é aquele cheio que carrega esses ribossomos para fazer a síntese de proteína. Então, você está percebendo que esse retículo endoplasmático, ele tem a função de transportar. Ele transporta os ribossomos dentro da célula. Você está vendo essa estrutura que a gente chama complexo de Golgi. Complexo de Golgi são esses saquinhos que ele tem a função de armazenamento. Eu costumo dizer que o complexo de Golgi é o nosso armazém, a nossa despensa. Então, nós guardamos aquilo que a gente quer alimentar na despensa da nossa casa. Então, pensa aí que as proteínas, elas são armazenadas aqui no complexo de Golgi. O complexo de Golgi armazena as proteínas para nós. Está aí no seu PET. Os lisossomos são essas estruturas aqui mais verdinhas que você está vendo. Né? Eu coloquei só 2, porque na verdade a nossa célula não tem muitos lisossomos. Os lisossomos, ele faz a digestão celular. Então, a digestão celular é feita pelos lisossomos. Então, e essas bonitinhas aqui é feita, são chamados de centríolo, né? Aliás, mitocôndrias. Mitocôndrias são essas estruturas rosinhas aqui, que ela é o centro de energia da célula. Ela faz tanto a respiração celular, como ela faz também, ela libera, a energia da célula é graças à mitocôndria. E lembrando que tem uma estrutura também próxima ao núcleo chamado centríolo, que faz a divisão da célula, contribui aí para a divisão. Você está vendo essa estrutura maiorzinha aqui no meio? É o núcleo. O núcleo celular, nele tem aí esse patrimônio genético, que é o DNA, que eu tentei simbolizar por essas estruturas aqui mais clarinhas, que são os cromossomos, que vai ter o nosso patrimônio genético. Então, as nossas características dos nossos pais, as nossas características estão aqui nos nossos cromossomos, no nosso DNA da célula, que está dentro do núcleo. Então, essa é uma célula animal. Então, membrana plasmática, o complexo de Golgi, lisossomos, ribossomos, retículo endoplasmático, núcleo, mitocôndria. Então, você tem isso aí no seu PET e tem aí como você pode construir também essa célula. Então, você pode utilizar aí a sua imaginação. Eu utilizei ali muito macarrão, né? Miojo, eu utilizei aquele macarrão parafuso, eu utilizei massinha de modelar, tudo para construir essa célula. Mas você pode fazer como você achar melhor, certo? Então, tá aí a dica para você construir uma célula. Você pode usar até frutas, né? O mamão, por exemplo, dá para você brincar muito ali com o mamão, construindo várias estruturas. Eu te recomendo utilizar essas organelas, mas colocar nome nelas. Eu não coloquei ali para não te confundir, porque eu queria só falar para você. E você tem essa estrutura também no seu PET. Então, tente fazer a sua célula, mas dar nome às estruturas que você vai memorizando aí os nomes. Quanto ao número de células, o indivíduo ele pode ser classificado em unicelular e multicelular. Unicelular são aqueles seres formados por uma só célula, que é o que a gente chama de seres unicelulares, e existem aí como nós temos bactérias, alguns tipos de fungos, algas, protozoários, são exemplos de seres que são formados de uma só célula. Já os seres pluricelulares ou multicelulares, eles são formados por muitas células, por várias. Nós somos multicelulares, nós somos pluricelulares. Por quê? Porque nosso corpo tem trilhões e trilhões e trilhões de células. Então, e essas células, elas vão sendo repostas, porque elas vão multiplicando aqui, vai morrendo célula e vai reproduzindo novas células. Por exemplo, a cutícula da nossa unha, por exemplo, é uma célula, porém células mortas. Então, nosso corpo, as nossas células, elas morrem e são repostas por outras. Então, é por isso até que vem aí você está hoje jovem, passando os anos, chega aí a velhice. Por quê? Porque as suas células, elas vão reproduzindo, elas vão perdendo a elasticidade e aí significa que a idade está chegando, não é isso? Então, os seres, quanto ao número de células, são unicelulares, uma só célula, multicelulares, muitas células.
continuaremos, né, esse assunto na próxima aula. Vou deixar aqui umas atividades para você também aí verificar o que você aprendeu dessa aula. Espero você até a nossa próxima aula, onde nós vamos falar um pouco sobre organização, níveis de organização dos seres vivos. Vamos falar dessas características básicas dos seres vivos, retomando essa aula. E vamos ainda agregar mais, falando dos tecidos que formam o nosso corpo. Te aguardo aí. Até a próxima aula.